Estamos começando mais um podcast do MSR, Método Stephanie Rich, um método que eu criei para que as pessoas pudessem entender melhor sobre exercício. Eu sou personal trainer, sou fisioterapeuta e hoje eu estou com uma pessoa aqui admirável, essa é a palavra. Uma pessoa que eu sigo, que eu aprendo e eu consegui trazê-la para vocês com muito carinho. Desirê Coelho. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Tudo que puder falar de nutrição e comportamento, eu sempre aceito. Aceita. E a gente ajuda, a gente consegue tentar ajudar as pessoas, né? De alguma forma, né? Tirar um pouco esse peso que as pessoas carregam. É ótimo. Mas vamos começar então, se apresenta para mim, porque seu currículo é impecável. Bom, a minha primeira faculdade foi esporte. E lá na faculdade de esporte que eu conheci a nutrição, então eu tenho duas faculdades, né, esporte e nutrição. Tenho mestrado e doutorado pela USP, tenho um aprimoramento em transtornos alimentares também pela USP, né, pelo Ambulim, na USP. E também fiz uma formação em análise do comportamento, que hoje em dia a área que eu mais estudo é a psicologia, porque para mudar comportamento a gente tem que entender sobre outras facetas ou as diversas facetas do comportamento humano. Então eu tenho uma especialização em análise do comportamento, que é uma das áreas da psicologia. Maravilha. E um monte de livros. Já começa essa parte. 3 livros, né? O primeiro de 2015, que chama A Dieta Ideal, junto com o Márcio Atala. Em 2000, não vou lembrar os anos exatos, mas 2020, 2021 a gente lançou um em parceria com o Senac. A gente, né, o pessoal, eu tenho um blog que chama Ciência Informa, que agora está um pouco adormecido, mas a gente sempre tem um desejo de retomar. Que sou eu, mais 4 professores, né? A Fabiana da Unicamp, o Hamilton, o Guilherme e o Bruno da USP. Então a gente tem um blog, a gente lançou esse livro a convite do Senac. E agora em 2022 o meu xodó, que é o Por que Não Consigo Emagrecer, que é meu livro com a editora Fontanar, que é um selo da Companhia das Letras. Que, enfim, eu tenho muito orgulho desse trabalho e agora também sou colunista de saúde do Estadão. Maravilha. Viu como eu não conseguiria falar, gente? A gente vai começar com uma pergunta baseada nisso. Eu quero entender como essas formações fazem com que hoje você atue. Como você atua hoje? Atendimentos, etc. Eu faço um pouco de cada coisa, né? Eu tenho uma clínica, a Casa do Nutrir, onde eu faço os atendimentos particulares. Adoro fazer esse atendimento, esse 1 a 1. Mas desde 2007, quando eu ainda estava estudando nutrição, mas já estava no mestrado, eu comecei a organizar cursos dentro da USP. Então essa parte de ensinar, de dar aulas para profissionais da área da saúde é uma grande paixão. Então, desde 2007 eu continuo dando cursos que eu organizo mesmo hoje em dia. Também sou convidada para dar aulas na USP, na Unicamp, eu acho que eu nunca perdi esses vínculos. E hoje em dia eu trabalho também com consultoria, né? Faz anos que eu tenho uma consultoria já com a Droga Raia Drogazil, para produtos, e também trabalho com palestras, enfim, e sou convidada para dar muitas aulas por aí. E para estar aqui. E para estar aqui, por exemplo. Que mais? No seu site tem uma frase muito poderosa que eu vou ler na íntegra. Existem apenas 2 relacionamentos que teremos por toda a nossa vida, com o nosso corpo e com a comida. Explica pra gente o que essa frase quer dizer na prática. Eu acho que na prática é uma coisa que as pessoas esquecem. Né? Hoje em dia, você sabe tão bem quanto eu, Stephanie, que as pessoas tratam o corpo como se fosse uma coisa alheia a elas. Né? Se eu tenho um desejo de emagrecer, né, que é a área que eu mais gosto de trabalhar, eu mando esse sinal para o meu corpo, falo, olha, quero emagrecer e meu corpo tem que me obedecer. E primeiro que não é assim que funciona, e segundo que as pessoas maltratam esse corpo para conseguir esse objetivo imaginado, né, esse desejo, e a gente pode entrar nas facetas desse desejo. Mas as pessoas, elas acabam privando o corpo de necessidades básicas, treinando até a exaustão, comendo muito pouco, achando que isso é normal. E não é. Só que o corpo começa, a partir daí, a ter efeitos compensatórios, a responder a essa agressão, porque muitas vezes é uma agressão. E aí essa pessoa começa a viver uma vida muito infeliz e muito difícil. Só que ela acha que o desejo dela é possível. E não é. Então, o corpo é um relacionamento. Né? Então, assim, a gente tem que gostar, entender o nosso corpo, compreender como ele funciona, para a partir daí ter conseguir os nossos objetivos. Eu brinco que assim, é o próprio sentir, né?
A pessoa não tem o tempo de sentir o que ela tá sentindo, né? Chega a ser nesse sentido. Esse livro, Porque Eu Não Consigo Emagrecer, traz à tona o que é talvez a maior procura. Quando você vai fazer uma pesquisa, as pessoas procuram sobre como emagrecer. Então a gente está vivendo essa era, né? Me explica um pouco a sua opinião com relação às mulheres com mais de 50 anos. Essa geração. Quando a gente pensa ali, né, por volta dos 50 anos, a gente está pensando na época da menopausa. E é uma época muito complicada, não só pela pela mudança hormonal, mas tem uma mudança ali de estilo de vida muito grande também. Então, muitas vezes são mulheres que ou nunca, né, não trabalhavam e agora os filhos estão independentes, também tem um limbo ali na parte pessoal, às vezes que é difícil de se reajustar. Tem mulheres que começam a ter muita privação de sono. Então, isso também, até por conta da alteração hormonal, né, o famoso acordar 3 da manhã, é muito comum elas falarem isso, né, despertarem, e a privação de sono vai afetar muito a alimentação, isso vai afetar o corpo, então, o processo de emagrecimento. Sem dúvida. Então, quando a gente fala, são mulheres que às vezes, por não estarem se sentindo tão bem com o corpo, é muito comum uma frase, você já deve ter escutado falar delas também, elas falam, parece que de um dia para o outro eu não reconheço mais o meu corpo. Né? Tem pacientes que falam, mas parece que trocaram o meu corpo num dia, assim. E aí, como é que cuidar desse corpo que você não reconhece mais? Então, quando eu penso em emagrecimento, até no livro mesmo, eu começo com uma analogia que na nossa sociedade eu acho que o emagrecimento é muito isso, né? É como se você estivesse numa praia cheia de ondas, e aí ao mesmo tempo que você está ali tentando lutar contra aquelas ondas para voltar para a praia, tem gente que já está na praia, porque já nasceu ali na praia, nunca saiu da praia e sempre foi aquela pessoa. Tem gente que está tomando um monte de onda ali na cabeça, né, quase se afogando. Tem gente que está com jet ski, vai chegar rapidinho, e o processo de emagrecimento é isso. Só que parece que todo mundo está traçando a mesma história, e não está. Né? Então parece que todo mundo, né, tem até aquela coisa, é só querer, né, é só ter força de vontade. Eu falo, é claro que força de vontade ela é importante, mas é uma simplificação tão grande da complexidade. De todo o processo, né, envolvido. Da complexidade que é o emagrecimento. E a gente também está vivendo no mundo dos ultraprocessados. A dinâmica do álcool. Eu vejo que vem uma mudança, mas ela ainda é muito cultural. Sim. Vegetais. O trabalho de cozinhar, de não cozinhar. O que você vê na geração hoje, nessa parte de ultraprocessados, por exemplo? Tá tendo já uma mudança, né, um pouco dessa conformação, porque eu sou do grupo que entende que ultraprocessado é uma coisa, hiperpalatável é outra. Então, por exemplo, quando você pega um whey protein, uma proteína em pó vegana, por exemplo, é um ultraprocessado via de regra, né? Ainda mais se tiver aromatizante, enfim, se tiver os sabores, mas que é muito útil e importante, né? Então, quando você perguntou da mulher 50 a mais, é muito difícil fazer comer proteína, né? Então, o paladar vai ficando mais... frente só piora. Isso, e a necessidade de proteína aumenta. Então, quando a gente vê, existem esses alimentos que são ultraprocessados, um iogurte proteico, por exemplo, mas que pode ser muito útil dentro de uma alimentação saudável. Claro que a gente está falando aí de qualidades e qualidades, e aí como é que a pessoa consegue distinguir. Hiperpalatáveis, na minha visão, é o grande problema. Qual que é a diferença? Né? Ultraprocessado é qualquer alimento que tem um aditivo alimentar, então são alimentos industrializados. Hiperpalatável é aquele alimento que tem uma composição, uma mistura de gordura, açúcar e sal, numa determinada proporção, que quando a gente come, a gente fala, putz, isso aqui é muito bom. E a diferença é que hiperpalatável a gente pode fazer em casa. Então, quando você faz um brownie em casa, você fala, eu só usei ingredientes de qualidade, usei ovo, você pode até fazer com farinha de aveia, né, o brownie, mas você colocou, enfim, você faz uma combinação que fica muito fácil comer em excesso. E o nosso corpo, ele não se adaptou a lidar com esse tipo de alimento. Então, mais do que... Ele não limita, né? Ele não limita. Então, tanto a nossa saciação quanto a nossa saciedade fica alterada com alimentos hiperpalatáveis.
E aí é difícil parar de comer, e fora que eles não dão muita saciedade, ou seja, o tempo que a gente fica sem fome. Sim, sim. E aí a pessoa logo está com fome e fica presa nesse ciclo. E aí a gente já entra naquele embate daquela frase assim, não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida. Eu gosto muito. Para algumas pessoas talvez seja bisavó, tataravó. Eu gosto muito dessa frase, mas é uma frase realista, né? A menos que a pessoa vá morar na fazenda e comer somente o que ela produz. A gente vive em sociedade, né? Estamos aqui em São Paulo hoje, né? Dentro de um shopping, que, né? Quais são as possibilidades que tem? Então, ou a pessoa ela tem que ser ter um nível de controle muito fora de um padrão, e às vezes é um controle que a gente chama de controle rígido. E controle rígido é um controle muito complicado, porque isso traz prejuízos também. Ou a pessoa vai acabar comendo esse tipo de alimentos, né? Alimentos que não são o que a avó cozinharia. Sim. Então, claro que essa frase, eu adoro ela porque ela é verdade, né? É uma frase do Michael Pollan, e ele tem ele tem outras que eu gosto muito também. Uma delas é: você pode comer qualquer fast food, desde que você faça em casa, todos os ingredientes, inclusive o pão. Porque o relacionamento com a comida, o entendimento sobre aquele alimento muda. E esse livrinho dele, que chama Regras da Alimentação, inclusive, ele termina falando assim, a última regra é: tenha moderação em tudo, até em ter moderação. E eu adoro essa frase. Que legal, né? Sabe que quando eu vejo as pessoas falando sobre comida e alimentação, eu perdi o meu pai há 1 ano e pouco, e isso foi uma coisa que mudou muito na minha vida, porque o meu pai era um cozinheiro, assim, comida, sabe? Sim. E eu passei por várias fases do meu luto relacionadas à comida. Eu já tive, a minha raiva do luto era ali na comida, era muito interessante, até agora que eu entrei num ajuste de fazer as pazes com relação a isso. Muito interessante, né? Sim. Aí entra o comportamento, entra a fase da vida que a pessoa tá, entra uma pessoa que estudou isso, também trabalha com o corpo. E aí eu ficava pensando isso, se tá acontecendo isso comigo, eu fico imaginando o que não acontece com as pessoas que não entendem do assunto, né? Sim, isso é o que a gente chama de comer emocional. Total, né? Porque era o meu encontro com meu pai, né? E ainda tem essa coisa, ainda tem essa coisa da memória afetiva da comida. Então, no comer emocional, a gente come mesmo para lidar com aquela angústia, né? A comida, ela não traz prazer necessariamente, a comida traz alívio. Então, e é muito comum em diferentes fases da vida isso acontecer. Agora na pandemia mesmo, né? Aconteceu muito com as pessoas, e ressignificar essa relação é importante. Mas se eu lá e comigo, eu que sou profissional da área, mas uma coisa que é importante é que conhecimento não muda comportamento. É louco isso, né? Então, e é entender e se acolher. Né? Eu falo muito com os pacientes, vez ou outra, talvez o melhor que a gente tenha a fazer, a gente estava conversando aqui antes, talvez tenha uma noite que o melhor que a gente tenha a fazer é pedir uma pizza, tomar um vinho com os amigos, com as pessoas que a gente gosta. Exatamente. Mas tem um dia que é o dia da salada. Né? Então... Até porque fazer isso todo dia, eu brinco assim às vezes com os meus alunos, sabia? Você não foi na sexta, não comeu pizza com vinho? Ótimo. Faz isso todos os dias. A mesma coisa. Sim. Falei, vai ser prazeroso igual? Sim. Né? Esse é um processo que chama habituação. Quando a pessoa começa a se habituar muito a uma coisa, aquilo perde o traço de novidade. Sim. E o prazer diminui com aquilo. E, claro, se você falar da pizza, se a pessoa fizer isso todo dia, talvez demore mais um pouquinho para alguns do que para outros, mas a grande questão é que no mundo que a gente vive, isso, né? Eu falo, né, é um paciente que quer emagrecer comendo, sei lá, filé ao molho de gorgonzola na segunda, milanesa na terça, feijoada na quarta, uma lasanha, estrogonofe na quinta, lasanha na sexta, né, então, enfim, e aí fica complicado. Nas redes sociais que a gente cuida, geralmente a gente fala sobre cada um ao seu ponto que a gente mais estuda, mas sempre com uma base de outros hábitos bons, como por exemplo o sono, né? Me explica como que você faz esse ajuste com as pessoas relacionado ao exercício com a nutrição. Até porque eu gosto muito de usar a nutrição e explicar para a pessoa que ela precisa aprender a se nutrir por causa da disposição. Porque eu preciso da disposição dela para o meu treino. Sim. Então, como que é no seu dia a dia? Assim, como você explica essa questão da disposição e o exercício, por exemplo?
Eu acho que eu tenho um público já enviesado, porque como a maior parte das pessoas sabem da minha formação, é muito difícil atender uma pessoa que seja 100% sedentária. Acontece. Mas, então é um público que sabe que eu valorizo muito a atividade física e o esporte. Uhum. Mas assim como você fala que você precisa da pessoa bem nutrida para render bem no treino, eu falo para a pessoa que eu preciso dela bem regulada emocionalmente para comer bem. E uma das coisas que mais faz regulação emocional é a atividade física, é o esporte. Um pilar importante, né? Então, o esporte, né, e eu falo, e aí dentro de cada pessoa e de cada limitação, né, da limitação de cada pessoa, entender o que faz sentido dentro do contexto dela, né? Se a pessoa agora está disposta a fazer uma caminhada 2 vezes na semana, é melhor fazer 2 do que uma, melhor, né? Então, a gente eu vou tentando entender e vou dando pequenos passinhos conforme a pessoa está disposta. Até porque a ciência hoje cada dia mais comprova que o volume de treino é mais importante que a intensidade. Perfeito. Né? Então, eu tenho batido muito nessa tecla. Antes a gente falava assim, você treina 2 vezes, mas treino é caprichado. Uhum. Hoje em dia eu já falo, é melhor você dividir essas 2 vezes em 4 dias na semana, menos intenso, né? Sim. E isso tá ampliando cada vez mais, porque as pessoas, o corpo não entende que é sábado, é domingo, é terça, é quarta, né? E tem uma conta que eu faço que as pessoas odeiam, né? Mas é verdade, né? São 7 dias na semana. Se a pessoa treina 2 dias, ela não treina 5. A conta não fecha, eu já falo, não, essa conta não fecha. Exato, então assim, né, claro que, nossa, porque muitas vezes é comum atender pessoas que falam, eu treino 3 vezes na semana. Eu falo, ótimo, você não treina 4. Claro, não falo assim, né? Cada passo conta, tá, gente? Cada passo conta, é muito importante algum movimento. Mas assim, o movimento, ele é da natureza do nosso corpo. Então, só que ao mesmo tempo a gente tem um corpo que tende a querer economizar energia, a ficar mais preguiçoso. Então e como a modernidade facilita muito, né, a gente tem que querer buscar um movimento. Então, eu tenho uma pergunta, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa tem várias fases. E cada fase tem as suas outras fases, como por exemplo, inverno e verão. Sim. Uma mesma pessoa se comporta completamente diferente no inverno e no verão. Como que você trata essa mudança de comportamento? Eu acho que eu entendo muito, né, e falo para eles que existem ciclos, né? E os ciclos, quando a gente fala, né, vou falar um pouquinho do processo de emagrecimento. Uhum. É trazer para o paciente o conhecimento sobre o corpo dele, que as pessoas não têm, do que ela tem que fazer, por exemplo, para se manter. O que ela tem que fazer para emagrecer, se é o objetivo dela. E o que ela faz que leva ela a engordar. Porque quando a gente fala desse inverno, verão, eu entendo pessoas que quando estão numa fase boa, vão lá, se dedicam, estão bem. Mas quando não estão numa fase tão boa, ela tem que ter o autoconhecimento para saber como ela se mantém. Só que elas não têm. Então o que acontece? Quando elas não estão numa fase tão boa, elas engordam. E aí fica aquela pessoa com a sensação que toda hora ela está correndo, né, famoso correndo atrás do rabo. Patinando. Patinando, né? Então toda hora ela tem que ir lá e se esforçar e parece que ela não sai do lugar. Então, patinando é uma frase muito melhor. Então o que acontece? Aquela pessoa que ou está engordando e aí tem que emagrecer. Aí engorda, emagrece. Então, desenvolver o autoconhecimento mesmo da pessoa, ajudar o paciente a entender, olha, é isso que seu corpo banca nessas condições para manter. Então eu falo que férias, por exemplo, férias não é o momento de ninguém pensar em emagrecer. É para curtir, ainda mais se vai viajar, etc. Mas é o momento de manter o que foi conquistado, que não é o que as pessoas fazem. Elas engordam. Então, e eu deixo bem claro, o nosso objetivo agora é esse. E aí quando a pessoa consegue, né, eu falo, olha, que legal. Então é isso que o seu corpo precisa, você tem que ter esse conhecimento. Isso aí. E aí a pessoa vai desenvolvendo. E a pessoa tem que ver, né? Você sabe que eu uso uma plataforma de aplicativo, até porque eu quero que a pessoa veja o quanto ela está ou não frequente nos exercícios. Eu falo, vocês têm que marcar o que foi feito. Porque chega no fim do mês, de 30 dias você fez 20. Sim. Tá maravilhoso. Sim. A pessoa não tem essa visão de cima, né? De si mesma, né? Muito interessante. E é legal esses aplicativos, tipo esses habit tracker, né? Que acompanhar os hábitos. Que às vezes faz só um X, assim, cada dia. Porque eu já atendi paciente que fazia personal 4 vezes na semana. Mas, na verdade, ela pagava o personal 4 vezes na semana. Ela ia mais ou menos 2, quando muito 3. Nenhuma semana no período ela foi 4.
Então, ela não tinha muito essa consciência. Ela sabia que às vezes ela desmarcava, mas ela achava que a maior parte do dia ela fazia 3 ou 4. Não, ela fazia a maior parte 2, às vezes 3. Então, na média, não ficou nem 2,5. Posso fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica? Nem colocamos isso no script. A relação insulina e dopamina. Tá. Que tá em alta. Tá. Vamos falar de dopamina. Quando a gente fala de dopamina, uma coisa interessante com relação à alimentação é o seguinte. A dopamina ela tem muitas funções, né? Ela ainda está sendo melhor compreendida. Mas ela tem a ver, a gente sempre falou que ela é o hormônio do prazer e da recompensa. Mas não é só isso. Ela é multifacetada. Ela é multifacetada, mas ela também é o hormônio da aprendizagem, que significa o quê? Então, quando gera o prazer, a recompensa, a gente aprende que a gente tem que repetir aquilo. Só que ela também tem a ver com novidade. Quando a gente falou da habituação, a habituação tem a ver com dopamina. Porque quando aquilo, é igual quando compra uma coisa nova que você queria muito. As primeiras vezes tem aquele furor, né? Que legal. Depois, normaliza. Por quê? Porque aquilo se habituou, aquilo não gera mais, né? É uma coisa do dia a dia. E a mesma coisa com a alimentação. Então ela tem a ver com novidade, mas acima de tudo, a dopamina tem a ver com antecipação. Uau! Então o que acontece? A gente não entra no frisson, naquele estado de agitação, se a gente não entende que uma coisa é possível de acontecer. Então a gente não vai falar, comer a comida daquele restaurante daquele país. Por mais que você lembre e fale, nossa, foi uma delícia, você não vai ficar agitada buscando aquilo desesperadamente, porque não é uma possibilidade. A partir do momento que você entende que uma coisa é uma possibilidade, você entra em estado de agitação, isso também é dominado pela dopamina. E aí, uma vez dominada pela dopamina, é muito difícil conter um hábito ou muitas vezes gera um impulso. Então, o que isso é importante? As pessoas se colocam muito em situação de risco. Mulher, principalmente, quando a gente vê, ela muda a vida inteira da família por conta de um filho, muitas vezes por conta de um companheiro, né? Uma companheira que não tá bem, mas por conta dela não. É ela que tem que ser a forte, é ela que tem que mudar, então ela tem que saber lidar com aquilo. Não que outros não tenham, mas com a mulher isso é muito forte. E ela fala, não, mas eu tenho que aprender a dizer não. Não vou privar o meu filho, não vou privar tal pessoa, sou eu que tenho que lidar. E não. Quando você se coloca naquela situação, então, por exemplo, eu amo brigadeiro. Se você deixar um brigadeiro aqui, eu vou comer muito mais do que eu comeria normalmente. Por quê? Porque aquilo eu olho, eu falo, nossa, que delícia, eu quero. Entro no estado de agitação e é muito difícil conter já esse impulso. Então, quando a gente fala do mundo moderno, então a gente está falando a todo momento, quando a pessoa está ali no aplicativo do celular, vem no Instagram de comida a todo momento, e ela abre o aplicativo e tem aquilo, ela está nesse estado de agitação. Então, quando ela se coloca nessas situações de risco, a chance dela repetir aquele comportamento é muito grande. Então, a dopamina é um hormônio multifacetado, chave, mas que a gente tem que tentar deixar mais quietinho, porque é isso, ela é muito estímulo hoje em dia. Então, quanto mais estímulo a gente tem, mais a gente precisa de estímulo para manter ela naquele nível. Mas é um overview meio rápido. Muito. Dá pra gente falar um podcast inteiro sobre dopamina. Não, dá pra ter horas de aula de dopamina, né? Agora, depois dessa frase, ainda que as pessoas comessem as mesmas coisas e fizessem os mesmos treinos, ainda assim teriam corpos diferentes. Sim. O que mais? Verdadeira, né? E as pessoas não percebem isso hoje em dia. Porque acho que cada vez mais elas estão conscientes de que isso é uma verdade, mas é muito, a barriga de fulano, ter a perna de cicrano, né, não sei o que do beltrano, e não é coisas que são factíveis, que são possíveis. Então, com essa frase, eu acho que o objetivo é que a pessoa entenda que o corpo dela, ele é único, 2, ele tem uma carga que é importante, que é uma carga, qual que é a sua história familiar, como é que é o corpo da sua família, né, cada corpo ele é único, então a sua estrutura, a gente fala até do biotipo, né? O seu biotipo ele é importante. Então, se você tem um biotipo, cintura fina, quadril largo, coxa grossa, é o seu biotipo, né? Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela falava, não, mas eu quero ter coxa fina, eu quero emagrecer, né? Eu quero afinar minha coxa. Eu falava, mas como é que é a coxa da sua mãe e da sua família? E ela falou, na minha família só tem touro. Né? Tipo, todo mundo era muito forte. Eu falei, aí ela começou a rir, né? Ela ria e falou, então eu acho que é isso, né? Eu falei, olha, vai ser uma vida de muita punição para você
ter E a qualquer rede coisa. social usa muito isso, né? O corpo Muito. perfeito, o corpo certo, o corpo errado. O que é uma loucura, né? E tá voltando muito agora, né, a questão da magreza, do corpo muito magro, né? Então, isso é muito assustador. Eu vejo, inclusive, pessoas que trabalham como nós, com produção de conteúdo, etc., quando entram nesse mundo e perdem completamente o senso relacionado ao emagrecimento. Sim. Sim. Muitas nutricionistas, inclusive, uma coisa chocante, você fala, ela conseguiu entrar no mesmo meio que Sim. a gente luta tanto com a pessoa. A gente tem que melhorar sempre, eu penso assim, as melhorias existem, né? Se você aprender alguma coisa, você mudar algum hábito, tirar um hábito ruim, colocar um hábito bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ter essa influência. E já aproveitando a influência genética. Tá. Eu quero só falar uma coisinha antes, porque você falou de nutricionista, e nutricionista é um grupo de fator de risco para desenvolvimento de transtorno alimentar. Muitas vezes tem estudo falando que 30% a 40% dos estudantes de nutrição têm comportamentos transtornados. E eu acho que isso agora na época das redes sociais, agora não, né? Na época das redes sociais, a gente que tem um olhar mais, né, crítico, observador, é fácil de perceber isso. Né? Só que você tem que dar esse recado para elas, para os profissionais. Não, né? E é isso, né? Então, assim, como é que é importante? Porque muitas vezes a pessoa procura a faculdade de nutrição até para tentar entender melhor o próprio corpo e tentar lidar com esse corpo. Então, muitas vezes já é uma visão complicada do que é nutrição. E aí você pega profissionais que têm transtorno alimentar, que têm um comer totalmente transtornado, muitas vezes tem transtorno alimentar, prescrevendo dietas restritivas como se fosse comer saudável. E não é, são dietas restritivas. Então, e se colocando como modelo. Uma coisa que eu falo, né? Sempre quando eu vou dar aula e palestra para profissionais, para estudantes, é que eles não são modelo de nada. E muitas vezes os profissionais se colocam neste lugar de olha o que eu estou fazendo. Eu acho que ser um exemplo tem um lado muito bom, que as pessoas aprendem pelo exemplo. Só que não é a mesma coisa que ser um modelo. Não sei se você consegue entender um pouco essa diferença. Eu acho importante a pessoa ver que eu decido alguns hábitos na minha vida, assim como você, quando você posta que você vai treinar, a sua primeira te manda palminha lá. Porque eu acho que é muito importante você aprender pelo exemplo. Só que isso não significa que eu quero... Né? A modelagem não pode ser... E eu acho que é isso que você está falando mesmo, Stephanie, porque existem, na verdade, modos e modos. O que eu estou falando é nutricionista que posta todo prato que come, né? Para a pessoa copiar. Para a pessoa... E, na verdade, colocando meio que aquela coisa do eu sou o detentor do conhecimento, né? Eu sou, né, a pessoa que sabe, e olhe como que eu estou fazendo. Então, você tem que fazer o mesmo para ter um corpo parecido com o meu. O próprio Conselho de Nutrição, né, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Nutrição, proíbem, por exemplo, que o nutricionista use o próprio corpo como propaganda. Claro que muitos fazem isso, né? Postar foto na praia, na piscina, nananã. E a verdade é que você não sabe o que está por trás daquele corpo. Eu não gosto nem do antes e depois, que foi aprovado. Para os médicos, né? Para os médicos, para profissional de educação física. Eu acho muita exposição e uma luta para que a pessoa fique se comparando. Né? Porque como também essas entidades de classe, eles não têm como provar. Não, e não tem como é que chama? Vistoriar, como é que chama? Olhar todo mundo que está fazendo. Eles recebiam um monte de denúncia que não conseguiam. Aí uns faziam, os outros não faziam, enfim. Foi mais fácil liberar. Sei lá se é isso exatamente que aconteceu, mas a minha visão é isso, porque é isso, eles recebiam muitas denúncias. Na nutrição tem muita denúncia. Eu já denunciei muita nutricionista fazendo coisa que eu achava tipo, absurdo, inadmissível. E é isso, nunca aconteceu nada com ninguém, porque, enfim, então, já que é meio sem lei, né? E o senso para observar o que você está É claro que se você está expondo um aluno, expondo um paciente, né? Complicadíssimo, né? Mas é isso, existe público para tudo. E o que eu falo, quando a gente trabalha com saúde, eu até brinco muito com os pacientes, falo que tem 2 pacientes que eu gosto muito de atender.
aquele que nunca foi nutricionista, que teoricamente está puro, fresco, nunca está puro, né? Se bem que eu atendi outro dia um paciente que, olha, realmente ele era aquela pessoa bem de exatas, que achava que croissant era uma boa opção de café da manhã para todos os dias, perguntou sabe? se mandioquinha é carboidrato. Não, isso aí, não, ele não sabia nem o que era carboidrato, enfim. Então, e eu falo que eu gosto daquele paciente que já foi muito nutricionista. Aí você vai desmistificando, né? E porque ele já sabe. Eu falo, mas olha, você tem 10 dietas na sua gaveta no seu e-mail, não tem? Ele fala, tem, então. Né? Por que você não pegou uma? Por que você não pegou uma delas? Né? Então, e aí eu acho que a gente vai trabalhando com outro tipo de público mesmo. Infelizmente é um público que vem sofrido desses outros profissionais ou dessas outras tentativas, mas que a pessoa tem que passar pela história dela ali, entender o que faz sentido. Eu acabei de voltar de um congresso, que é uma das maiores feiras de exercício e de palestrantes da América Latina. E lá um dos assuntos mais importantes não foram os sedentários, e foram as pessoas que já são ativas. Então, quais estratégias a gente usa para manter essa pessoa ativa e para conseguir ter uma evolução desse corpo? Porque a pessoa que já é muito ativa, ela também tem uma dificuldade. Ela tem uma dificuldade de variabilidade, ela tem uma dificuldade de experimentar outra coisa nova. É muito interessante. Isso tem total relação com o comportamento também, né? Tem, muito. Eu falo que se a pessoa está na zona de conforto dela, desde que essa zona de conforto seja coerente com os objetivos, está maravilhoso. Na verdade, é isso que a gente quer. Tá justo. Né? Então, zona de conforto eu não acho ruim. E aí, quando a gente fala de mudar comportamento para mudar corpo, acho que uma coisa também que eu falo muito no livro é que mudar corpo não é tão simples assim. Né? Eu deixo bem claro que, por exemplo, quando a gente fala de emagrecimento, por que emagrecer é tão difícil? Você vê, estamos na era do Ozempic, o Wegovy e medicamentos análogos de GLP-1, e apesar de respeito muito, gosto, acho que é um baita medicamento, se bem acertado, se a dose é ajustada, né, feito com muita parcimônia. Eu falo que não é um medicamento que vai fazer a pessoa perder peso. Para mim é um medicamento que vai facilitar o comportamento, facilitar a escolha do paciente. Então é um facilitador do processo de mudança, não é ele que vai fazer a mudança. Facilitador. Então, exato. Então, por exemplo, se a pessoa não come porque ela está passando mal, ele não é um facilitador, ele fez a mudança, está errado. Entendeu? Então, para mim, a dose já está errada. Então, existem passos anteriores a isso. Mas quando a gente fala disso, eu falo sempre, tecido adiposo é um órgão. Emagrecer significa consumir parte de um órgão. O corpo não lida muito bem com isso. E tem corpos que vão lidar de uma maneira muito diferente que outras. E aí vem o que você falou da genética. Tem pessoas que são poupadoras, que são o quê? O que é um fenótipo, né? Uma característica poupadora. Então tem pessoas que, por conta até da sua genética, vão ter muito mais facilidade de ganho de peso e resistência à perda de peso. Ao passo que vão ter pessoas que são gastadoras. A gente tem um amigo em comum que é bem gastador. Sem dúvida. Né? E aí o que acontece? Ele tem muita facilidade de perda de peso, se para de treinar, some. E come, tem dificuldade de ganho de peso. Não significa que o ganho de peso não acontece, mas é muito mais resistente. E a maior parte das pessoas somos nós, intermediários, que se comporta mais um pouco para lá, um pouco para cá. Mas existe essa diferença. E hoje em dia, quando as pessoas falam de mudar corpo, de emagrecer, de ter o corpo de fulano, parece que todo mundo é igual. E não é. Imagina. Exatamente isso. Assim como os treinos, né? Se fosse tão fácil, né? Tem muito treino, entra no YouTube, que você faz o treino que você escolher, né? Agora a gente precisa saber se ele é ideal para aquela pessoa, né? Sim, feito, né? Ideal em vários contextos, né? Tipo, intensidade. Fase, ciclo, alimentação, né? Sim. Vamos polemizar. Tendências do mundo da área da saúde. Então, vou dar um exemplo prático. A pessoa não faz exercício, não se alimenta adequadamente, não dorme, mas ela vai lá tomar um soro para a imunidade. É uma coisa que incomoda um pouquinho, irrita muito, mas soroterapia não é que ela não tem o seu lugar. São pessoas que têm uma deficiência muito severa, pessoas que estão recebendo tratamento, às vezes tratamento oncológico muito específico. Então, só que aí o que a gente pega hoje não é isso, né, Stephanie? São pessoas que querem corrigir, melhorar a imunidade, dar um boost na imunidade.
pagando 500, R$1.000 e aí vai numa salinha, um monte de gente Depois tomando o personal soro. é caro, o nutricionista é caro. Exatamente. E o que acontece não faz o menor sentido aquilo, né? Então as pessoas estão, fazendo com que a pessoa gaste um dinheiro, que aquilo não vai trazer qualquer tipo de benefício para aquela pessoa, sendo que tem que ser corrigida a base, né? A gente pode citar vários exemplos, né? Mas hoje em dia, infelizmente, né, como a rede social é um palco para todo mundo, ele é um palco democrático. Qualquer pessoa ali pode ir lá e dar uma aula e abrir ali e falar. Só que é isso aí, como todo mundo tem direito ao palco, as informações ficam ali. Não precisa ir longe, né? Ontem mesmo, dentro do nosso grupo lá do Ciência Informa, mandaram uma reportagem dentro do UOL, daquele canal, já que é para polemizar, né? Viver Bem, Viva Bem, falando de 3 suplementos pré-treino, 3 que não faziam o menor sentido. Nossa. Então, assim, até um amigo nosso falou assim, 3 para trás devolve o taco, né? Tipo, não acertou em uma, né? Não faz sentido nenhum aquele tipo de recomendação, tipo TCM, falando, não vou lembrar qual, uma era palatinose, que é um carboidrato caríssimo, que não faz a menor diferença, às vezes dá até desconforto intestinal, e não é recomendado muitas vezes para exercício. E não vou lembrar o terceiro, mas enfim. Então, assim, são muitos canais, as pessoas ficam confusas. E aí pega aquele profissional que tem milhões de seguidores, mostrando ali a soroterapia, o que é famoso, a pessoa fala, ai, nossa, é só colocar um sorinho que eu vou melhorar. Ele faz, né? E a pessoa fica iludida, mas na verdade ela está sendo enganada. Mas tem bons profissionais na rede social, né? Tem médicos, nutrólogos bons que falam, gente, soroterapia não, né? É charlatanismo. Ou a pessoa ou aquele profissional não tem conhecimento, que você já tem que fugir dele por causa disso, ou ele tem conhecimento e está te enganando. Tem que fugir dele também. E tem que ser adequado ao que aquela pessoa está precisando, tem que ser avaliado E tem que ter uma deficiência, né? Exatamente, e não às vezes por um profissional. Porque a ideia desse podcast é um pouco isso, a gente tem que trabalhar em conjunto, porque eu falo muito isso para os médicos, ela machucou o joelho, então ela vai ficar 3 semanas em repouso. Eu falo, não. Eu ligo pro médico, como uma pessoa ativa vai ficar 3 semanas em repouso? Isso não existe. Aí eu acho que essa conexão é muito importante. Sim. Porque você não vai conseguir. Não tem remédio funcionando sem exercício, sem uma boa alimentação, o corpo não absorve. Eu tenho um paciente que já passa muitos profissionais, e aí um amigo dele que é médico me indicou, ele falou, olha, eu vim aqui para tentar acertar. E super ansioso, com muitas dúvidas, tomava um monte de suplemento. E no final, depois da consulta, ele mandou muitos e-mails com muitas perguntas. Era uma angústia muito grande dele aquilo. E aí, na nossa sessão seguinte, eu tentei responder algumas perguntas, não consegui responder todas, porque eram dezenas de perguntas. E aí ele virou e ele falou assim, olha, a partir do momento que eu escolho alguns profissionais, eu entendi que eu tenho que entender, claro, sempre, questionar, mas acatar a conduta, né? E eu acho que foi muito interessante essa fala dele, porque é mais ou menos isso, porque senão você vai encontrar profissionais diferentes falando coisas, e aí para onde você vai? Né? Então, você tem que entender qual que é a sua linha, o que faz sentido para você, e é isso, né? Ele começou a se sentir muito melhor no treino, porque ele não comia carboidrato. Nossa. Treinava 5 vezes na semana, treina 1h30, tem dia que ele treina 2 horas por dia e não comia carboidrato antes do treino. E ele tinha muito medo de engordar, ele até emagreceu comigo, enfim, ele falou, não, agora eu entendi, né, então é isso. Porque senão a pessoa fica realmente ela fica muito confusa se a pessoa não é da área. Assim como, por exemplo, provavelmente você e eu fico confusa quando eu vejo uma coisa de bolsa de valores. Eu olho aqui e fico, meu Deus, o que é isso, né? Ele sabe tudo de bolsa de valores, eu não sei nada, mas é isso, eu fico confusa, entendeu? Então eu entendo que as pessoas fiquem confusas. Mas aí eu sempre falo, olhe a formação. Uma das coisas que virou piada no meio, pelo menos de pesquisadores, não que virou piada, porque é um centro de referência, mas como começou a abrir qualquer cursos gratuitos, colocou Harvard no nome, hoje a gente já tem medo. Tudo é Harvard, né? Então eles têm curso lá online de um dia a pessoa coloca formada em não sei quem em Harvard, e aí a pessoa falando coisas assim assustadoras. Então claro que é uma instituição seríssima. Diretrizes, né? A pessoa não lê a diretriz e não vê que algumas diretrizes falam, por exemplo, do treinamento aeróbico, não necessariamente falando do treino de força. E aí lê um compilado como se estivesse lendo a solução dos problemas, né? E não é bem assim, né? Em via de regra, fuja se tem qualquer coisa da área de saúde relacionada a quântico.
Infelizmente tem uma banalização hoje do que é funcional também, né? Mas virou uma coisa muito complicada. Outras palavras, soroterapia, fugir também, via de regra. Então, se você vai no médico, vê se você tem deficiência, seu exame está bom, você não precisa de soroterapia. Detox. Detox é um clássico. Detox e jejum a gente tem que falar também. Jejum eu respeito em alguns pontos, assim. E o jejum, ele faz muito sentido se a gente pensar na história evolutiva do corpo humano. Eu acho que faz muito mais sentido a pessoa fazer jejum do que comer 8 vezes por dia. Sim. Evolutivamente, né? Ou 6 vezes por dia, fazer 6 refeições. Então, por que tá comendo 12, tanto? como algumas pessoas. Então, não faz sentido metabolicamente, pensando em saúde, uma pessoa que come tantas vezes, ou a refeição dela não dá saciedade, ou enfim, ela está desrespeitando esse corpo em alguma questão. E eu também me incomodo um pouco com como a pessoa depois começa a alimentação após o jejum. Claro, como ela quebra o jejum, como que é ela tão quebra o importante quanto o jejum. É uma coisa que eu acho que muita gente faz errado. Não, faz errado, e não é só isso. O jejum é para poucas pessoas, né? Então, o que eu acho que faz sentido no jejum é pensar que, realmente, evolutivamente, o nosso corpo, ele está habituado a ficar longos períodos sem se alimentar, desde que a alimentação seja de qualidade. Fica depois. Né? Então, como é que a pessoa vai organizar isso dentro da rotina dela? Se a pessoa começa a ter pensamentos obsessivos com comida, uma dor de cabeça intensa, não é para ela. Então ela tem que se reajustar aí, porque tem alguma coisa saindo um pouco dos parâmetros. Agora, faz muito sentido ficar um tempo... E o detox? Detox quem faz é o nosso rim, nosso fígado, né? Uma coisa que me deixa feliz é que eu vejo esse nome quase em desuso. Talvez é porque eu não estou usando tanta rede social. Pode ser, acho que pode ser. Então, acho que eu tô, mas ou eu fico toda hora, né, mostrando lá pro, como é que chama, pro algoritmo, não tem interesse. Eu acho que ele foi limpando também. Mas não existe nada que seja detox na alimentação, né? Então, quando a gente pensa, sim, existe uma grande inadequação da alimentação, mas que a gente precisa reequilibrar. Não tem nenhum suco que seja detox. A coisa mais detox que tem é água. Né? Então, beber água, então se hidrate bem, mas enfim, a gente acaba sempre falando de um equilíbrio dentro das características da própria pessoa. Sim. Então, vindo dessa polêmica toda, eu tenho uma pergunta muito importante. Todo magro é saudável e todo obeso é doente? De modo algum. Quando a gente pensa, né, numa pessoa magra, a gente tem que entender que a gente está falando de uma pessoa que, via de regra, tem pouca gordura corporal. Ou tem baixa gordura corporal. Agora, isso não significa como é que está a saúde dele, como é que estão os exames metabólicos. A gente ia falar daquela pessoa que é mais gastadora, que tem dificuldade de ganho de peso. Muitas vezes essa pessoa, se ela tem uma alimentação ruim, hábitos ruins, ela começa a ficar com uma barriguinha. Ela não vai ganhar peso em membros, nada, mas fica com uma barriguinha. E muitas vezes essa gordura que essa pessoa acumula é aquela gordura visceral, gordura abdominal e gordura visceral. E aí, quando você vai ver, os exames dela já estão alterados. Então, vai ver a glicemia já está alterada, às vezes a LDL já está aumentada. Então, a saúde dela já está em risco, mesmo visualmente ela sendo uma pessoa magra. Assim como tem pessoas com obesidade que são saudáveis. A questão, claro, quando a gente está falando dos níveis mais baixos de obesidade. Né? Quando a gente está falando de obesidade de grau 2, grau 3, e aí a gente está falando de outras questões já. Cronicamente, ela não tem como se manter saudável. Perfeito, né? Isso, exatamente. Mas... até assim, a categorização de obesidade, de peso, que era falado normal, mas eu não gosto dessa palavra, eutrofia, enfim, ela está errada, né? IMC só serve para a gente avaliar grandes populações, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Na prática clínica, a IMC não serve para nada. E tem um ponto que você acho que já comentou sobre, que é aonde a gordura está. Exato, porque mais importante do que a gordura corporal, porque isso, o IMC ele não avalia, né, é uma conta que faz o peso da pessoa dividida pela estatura ao quadrado. Então, ele não avalia a distribuição de gordura corporal. Então, muitas vezes você pode até, é muito comum, mulher, que acumula principalmente na região do quadril e das coxas. Né? Quando você vai ver, às vezes ela está com o IMC ali 30, 31, 32, exames perfeitos. Né? Então, por quê? Porque a saúde dela está muito boa, porque a mulher tende a acumular principalmente nessa região, embaixo da pele, que é a subcutânea, mas também nessa região coxa-quadril, que não tem relação direta com doenças.
Ao passo que homens, por exemplo, que tendem a acumular mais na região abdominal, pode ter uma barriga pequena, só que se acumula principalmente dentro da cavidade abdominal, perto dos órgãos, das vísceras, que é a gordura visceral, ele já tem a saúde dele comprometida. Então tem até, hoje em dia, um grande movimento para tentar mudar o que se entende por obesidade e para tentar mudar o que é um fator de risco. Então tem um grupo que defende que obesidade deveria ser classificado como qualquer acúmulo de gordura que já traga prejuízos para a pessoa. Tá. Então, muitas vezes vai ter chegar lá. obeso magro, pessoa com obesidade magra. Eu tenho uma pergunta com relação à conduta. Qual é a que você diria a melhor conduta relacionada a parâmetros de avaliação de cada pessoa, de cada corpo? A balança, né, ainda existe esse mundo, essa paixão pela balança, e ainda balanças que nem são realmente reais, né? A balança ela é muito complicada e eu falo que se a pessoa tiver que ter um único referencial que não seja o peso. Porque a balança só avalia se a pessoa está mais leve ou mais pesada. E não se ela emagreceu ou se ela engordou. Então, eu acho que a balança tem sua importância, mas desde que a pessoa esteja emocionalmente desprendida daquele número. Se ela tiver eu não vejo muito. É raro, né? Mas se a pessoa estiver emocionalmente desprendida daquele número, olhar e falar, olha que curioso, né? Eu brinco que as pessoas falam assim, cada país é uma cultura, cada coisa, a gente já tem 6 países e a balança é o mesmo preditor dos problemas em todos os países. Mas é porque sempre foi o mais fácil, e é isso, né? Quando a gente fala IMC, todo mundo sabe o que é IMC, né? Então o IMC leva em consideração peso. E antigamente as metas até de saúde, né, era mulher tem que pesar menos que a altura. Então uma mulher de 1,70 m tinha que pesar 60 ou 50 quilos. Era assim mesmo. Umas contas que de onde sai, né? Enfim. Que não faz o menor sentido. Mas se tiver que ter um único, na verdade, roupa é um referencial muito importante, porque está falando sobre volume corporal, mas às vezes a pessoa tem 3 armários lá, então uma roupa única, sempre nas mesmas condições, é o que eu mais gosto, ou fita métrica, circunferência. Quando a gente fala de saúde, a gente só tem um referencial de saúde, que é a circunferência abdominal. O resto, percentual de gordura, não tem corte para a saúde. Saiu um estudo agora em 2024 tentando fazer uma relação, mas aí ele fala de percentual de gordura baseado no DEXA, né, na densitometria corporal, não em dobras e muito menos em bioimpedância. Então não existe referencial de saúde para esses outros parâmetros. O que eu gosto desses outros referenciais é simplesmente para usar como um traçado do tempo. Onde você estava e onde você está, para a gente entender a mesma pessoa. Simples parâmetro. Isso, de evolução. Então, o que aconteceu neste período? E aí, engordou, emagreceu, manteve, mas dela com ela mesma. Isso eu acho interessante. Mas para referencial com outra pessoa... Não dá mais, gente. E tem pessoas que são leves, tem pessoas que são pesadas, né? Tem um grande amigo meu que... filho dele, 3 aninhos, foi pegar, ele não sai do chão. Um tourinho. É um touro, entendeu? Eu falei, gente, né? E aí a mãe com aquele punho todo machucado, falou, Igual quando eu fui no Circo de Solé, eu falei, tá fácil esse bailarino carregar essa moça aí. Quero ver que ele conseguir me levantar lá no ar. Exato. Com 70 quilos. E não tem esses, né? Então assim, a pessoa tem que entender primeiro onde estou, onde quero chegar, quão coerente é isso. Um porquezinho, né? Um porquê, né? Exato. Um porquê. Na verdade, no meu livro eu falo de 5 porquês a pessoa tem que se fazer. Né? Então, por que entender? Porque, na verdade, a gente está falando no final de aceitação, pertencimento. Né? Então, ser querido no meio social, né? Ser desejado, enfim. Hoje eu vejo já começando uma desconstrução. Né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente que eu acompanho há um tempo, e fazia 1 ano e meio que eu não a via. E ela falou, olha, eu vim aqui porque eu estou preocupada com o verão de 2055. Eu quero entender, faz 1 ano e meio que a gente não avalia, eu quero entender se eu estou no caminho do meu verão de 2055. Né? Então, e uma pessoa, né, que está no meio de mulheres que tomam muito medicamento, esteroide anabolizante, perto da faixa ela já está perto da menopausa.
Então é isso, de reposição hormonal, confusa ali, né? Então, calma aí, tô no sentido certo? Não, tá no sentido certo. Então tá bom, é isso que eu quero saber. Então eu vejo já que também tem um pouco dessa desconstrução. Ela falou, eu não quero barriga chapada aos 50 anos, entendeu? Eu acho que essa chavinha muda muito para as pessoas leigas quando elas começam a cuidar dos pais. Que tem um botãozinho de, né, você tem uma vida adulta e daqui a pouco seu pai começa a precisar, seu pai e sua mãe. Aí você começa a dar uma olhada naquele trajeto que eles viveram e no trajeto que você está vivendo, assim. Então eu percebo que eu tenho alguns alunos que viveram essa fase como eu vivi, de cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, e aí virou a chavinha, nossa, eu preciso treinar, Sim. eu preciso melhorar meu hábito, porque meu pai está com tantos anos, está acontecendo isso. Sim. A gente tem que aprender com isso. Perfeito. Com toda a razão, né? E na parte da dieta, isso também faz a pessoa reavaliar o que ela quer ou não quer para a vida dela. Então, entender, eu falo muito qual é o modelo de saúde para cada pessoa. Então, dentro dos meus valores, se eu quiser ter uma dobrinha a menos, emagrecer tanto, eu tenho que abrir mão, de repente, tomar um vinho com meu marido. Eu tenho que abrir mão, sei lá, disso aqui, de um docinho, nananã. Para mim, vale a pena, porque isso está coerente ou não com os meus, né, com o que eu gosto, do que faz sentido para mim na minha vida. Uhum. Então, eu acho que faz a pessoa reajustar um pouco a importância do treino, a importância da massa muscular, a importância dessa independência no envelhecimento, mas também entender, claro, que saúde tem que ser sempre a escolha de todo mundo. Mas saúde não é comer frango com grelhado toda a refeição. Isso não é saúde. Maravilhoso. Na minha opinião, não é nem vida. Mas assim, cada um tem os seus valores. Você fala bastante uma frase que a gente adorou. Uma pessoa que não está preparada para mudar seu estilo de vida também não está preparada, não está pronta para o emagrecimento. Não, não tá. Emagrecer é passar por processos de mudança. E mudar é desconfortável. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que estar disposta a lidar com desconfortos. Então, eu falo muito para o paciente, eu sei que fica mais gostoso se você colocar tal coisa, ou se você comer tal. Mas, por hoje, talvez tenha que fazer uma escolha diferente. Então, quanto a pessoa está disposta a passar por esses desconfortos? E outra, né? Também deixar claro que desconforto é diferente de punição. Comer uma coisa que não gosta, comer uma coisa forçada, também isso não faz sentido. Então, como é que a gente vai entendendo dentro do processo dela e dentro da adaptação do paladar, adaptação dos hábitos, como é que a gente vai dando pequenos passos com o tempo? Uhum. Mas é mais do que o corpo que eu quero ter, é qual estilo de vida que eu desejo ter. E aí a gente vai entender se isso é coerente ou não. Se você fala, eu quero treinar 2 vezes por semana, quero comer em restaurante, tranquilamente, escolhendo o que eu quiser no cardápio, 5 vezes na semana, talvez a gente vai ter que entender se o seu objetivo corporal estético faz sentido. É uma coisa que muito me vem em mente, porque é uma delícia no restaurante, eu também adoro. Agora, quando você come uma coisa muito diferente do seu habitual, o seu corpo já não entende, a pessoa já não sente que aquilo já não vai bem. Eu tenho uma dúvida sobre isso. As pessoas se acostumam a viver mal? Elas se acostumam, na verdade, se sentindo mal? Elas se acostumam. Bom, pergunta pro pessoal que tem intolerância à lactose, né? Tem até os memes deles. Sim. Que ele é o destemido, ele vai e come. Mas eu acho que a pessoa ela perde o referencial sobre o corpo dela. Então, até atendi tem uma paciente, uma psicóloga. Adoro quando você dá exemplo. Adoro. Casos clínicos. Tem uma psicóloga que eu acompanho há bastante tempo, que ela falou assim, não é que eu estava sempre cansada, eu era sedentária. Né? Então, assim, o sedentarismo, ele deixa aquela pessoa no estado de prostração. Eu falo para as pessoas, treinar não suga energia, dá energia. Tirando natação, mas aí a gente... Natação destrói, mas muito bem, essa é a minha visão sobre... Mas aí, você sai de um treino muitas vezes, por mais que você não quisesse ir, você foi lá falando, não queria estar aqui, mas você sai se sentindo melhor. Sim. Essa é a regra do exercício, não é a exceção. Então, quando a pessoa começa a entender que o corpo dela começa a funcionar de outro jeito, né? Então, já que, né, os exemplos, eu falo sono, que a gente falou que é um alicerce tão importante para a saúde e para a mudança de comportamento, para a alimentação, para o treino. As pessoas acostumaram a dormir pouco. E eu pergunto para elas, eu falo assim, tá bom, você aprendeu, né? Você consegue viver com 6 horas de sono, né? Você consegue sobreviver com 6 horas de sono, mas como é que você vive?
Quanto você precisa de sono para de fato viver? Porque é diferente sobreviver e viver, né? Então, assim, a pessoa fala, não, como é que você fica um arraso, né? Como é que você fica, nossa, hoje eu tô bem. E aí as pessoas E o falam... sono tem a quantidade e a qualidade que tem que estar associado, né? Sim. Isso que é muito complicado. Tem gente que até fica na cama Sim. mais horas, mas não dorme. Mal. E aí tem que investigar por que esse sono está de baixa qualidade. E tem pessoas que dormem pouco e acordam super bem dispostas e é o padrão deles. Mas via de regra... Bebê que é interessante, né? Eu aprendi muito isso com meu sobrinho. E ele acordava feliz daquela soneca, sozinho. Falei, gente, a gente tem que aprender com eles, porque eles não conseguem disfarçar. Se ele acorda chorando, sofrendo, é porque não foi suficiente, né? A minha independência agora é conseguir acordar 8 da manhã. Porque 8 da manhã, 8h30 da manhã, eu acordo um arraso. Mas eu acordo às 6. Então agora a minha... E a gente sente uma culpa quando você começa a querer fazer uma coisa por você assim, né? A mulher de 50 anos também, olha, eu vejo as minhas alunas e falo, que culpa é essa? Sim. Você já fez bastante por muita gente. É isso, né? Tô errada, né? Como é que eu vou acordar 8, 8h30, né? Então, mas é isso, eu já percebi que para mim faz muita diferença. E é isso que eu tento trazer para os pacientes. Quem pode, quem não pode, mas aí tem que dormir mais cedo. E eu gosto de acordar cedo, mas eu gosto de dormir muito cedo. Então, exatamente. Então, como é que a gente vai ajustando? E quando a gente fala sobre essa percepção no corpo, as pessoas perdem isso, porque elas ficam tão focadas, às vezes, no trabalho, etc., que elas nem sabem como é que é o corpo dela quando tá bem. Eles acham que é só nas férias, mas é porque nas férias dorme melhor, né? Nas férias tem mais momento para ele. É muito comum paciente que perde muito, descompensa muito pro doce no dia a dia do trabalho, nas férias come uma sobremesinha e segue a vida. Entendeu? Então, o que é acontecendo? É um contexto todo que está bem doentio. Sim. Reflete no corpo, reflete nas atitudes, né? Sim. A gente tem que tentar colocar essa pessoa com o pé no chão, né? E vai no começo da nossa conversa. As pessoas, elas nem sabem como elas estão. Elas não param para se questionar. Hoje mesmo eu falei para um paciente, né? Primeira coisa ao acordar é faz check-in corporal. Como é que eu tô hoje? Como é que foi meu sono? E à noite também. Deita na cama e fala o que eu consegui fazer, né? E né? Mas é isso, parar um pouquinho para falar, opa, o que eu preciso fazer agora? As pessoas não respeitam nem o momento de fazer xixi. Só vão fazer xixi quando não aguentam mais. Né? Então coloca o corpo sempre no extremo da fome, extremo do sono, extremo do cansaço, extremo da vontade de urinar. Né? Então... É grave. Eu ficaria mais horas aqui conversando, porque é um assunto que eu adoro e é muito bom escutar de uma pessoa que vive isso de verdade, né? E que acredita na mudança de hábitos, na mudança de comportamento pro bem. Então, eu ficaria aqui horas conversando com você, tô muito feliz. Vamos marcar o próximo. Vamos terminar com alguns recados, tá? Então, o primeiro recado que eu queria que você desse é pra mulher de 50 anos que quer emagrecer. Paciência, consistência nos comportamentos, né? A persistência nos comportamentos e entender que o corpo muda mesmo. É uma coisa inerente do processo da mulher, do corpo da mulher. Eu falo que se tudo der certo, vou passar por isso também, né? Isso. Então, se tudo der certo. Se tudo der certo, eu vou passar por isso também. Então, é claro, quanto a gente consegue cuidar, e a gente só cuida do que a gente ama. Então, é entender que sim, o corpo passou por uma mudança, é uma mudança importante, mas como é que você consegue ir reorganizando aos poucos? Cuidar do sono, se você está com privação de sono, porque sempre, sem o sono tá bom, o treino não vai ser de qualidade, a alimentação vai ser prejudicada, a regulação das emoções vai ser prejudicada. Então, vai trabalhando, vai elencando, calma aí, deixa eu organizar isso primeiro, deixa eu ver o que mais importa, deixa eu cuidar da qualidade do treino. E aos poucos entendendo o que faz sentido para ela ou não, mas tem que ter paciência. E é uma mudança drástica mesmo. Aproveita e já dá um recado para essa paciente, para os pacientes que estão nos ouvindo, como ele tem que observar a rede social de uma pessoa como você, nutricionista, comunicadora. O que seria esse mundo ideal para a pessoa que quer aprender? O mundo ideal para mim, a rede social, a pessoa teria que passar por um teste psiquiátrico, por um teste de conhecimentos básicos. Mas eu acho que, assim, tem um lado bom e um lado ruim.
né? Mas eu acho que se você está seguindo pessoas que valorizam muito forma física, corpo, expõe muito corpo, fala muito de comida, até o seu relacionamento um pouco com esses fatores deve estar um pouco alterado. Então também questionar por que você está vendo tanto disso e como é que você pode melhorar. Às vezes eu tenho algumas pacientes que não trabalham com rede social, não precisavam, e 3 delas eu lembro claramente assim, eu falei, deleta, para. Aí uma começou a usar só no fim de semana. E aí, hoje em dia, ela não entra mais. E é muito interessante porque todas falam a mesma coisa. Isso dá um alívio mental. Em 2022, eu parei minha rede social por 1 mês na época da eleição, porque eu não conseguia, enfim, foi muito difícil. Eu falei, eu vou ficar 1 mês fora. Quando acabar, eu volto. Eu fiquei 4 meses fora. E foi assim, não perdi assim, nada, né? Então, assim, eu que trabalho com isso, eu falei, fiquei 4 meses sem postar nada. E eu falei, e para mim foi tão importante, sabe? Porque é um ambiente que pode ser muito tóxico. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter essa percepção, né? Tem que ser, e mesmo assim, né? Ele te leva. Quando você vê, você gastou ali 15, 20 minutos da sua vida vendo nada. Então, eu acho que a pessoa criar alguns mecanismos para se cuidar nesse meio. E para o profissional da área da saúde, o profissional que aprende com você, como essa postura precisa existir? Eu acho que os profissionais que me seguem, assim, né, que eu dou muita aula, eu acho que é entender que cada pessoa tem sua história, cada corpo tem sua história. Não dá para falar de uma maneira simples de assuntos tão complexos. Então, a gente tem que saber com quem a gente está falando, de como a gente está falando, acima de tudo, e se aquela nossa fala pode fazer mal para alguém em algum sentido. Então, se você, uma vez tinha uma nutricionista que eu conheci em eventos, etc., eu comecei a seguir, não faço mais isso, né, de ficar seguindo as pessoas, mas que ela estava no avião e falou, eu não como isso, aqui é veneno, e mostrou lá uma comida. Mas por que aquilo é veneno, né? Então, o que aquele alimento era tão ruim? E o que isso pode reverberar numa pessoa que acabou de comer aquilo na casa dela? É uma responsabilidade ter uma rede social hoje. A pessoa tem que ver desse jeito. E eu vejo mais... É difícil falar isso, né? Mas eu vejo... Não mais. Mas eu vejo muitas condutas que mais adoecem do que vão para o lado da saúde. Né? Então, se a pessoa tem uma coisa muito punitiva, né? Infelizmente, a rede social, ela premia quem causa polêmica, ela premia quem fala mal. Então, para os profissionais da saúde, o que eu falo é um passinho, é um passo formiguinha, né? Então, é aos poucos, mas a gente... Use para o bem. Exato, né? Use para o bem e tenha certeza que seu caminho é o caminho coerente. Não é esse caminho, né? A gente vê profissional que cada mês é isso, está na biorressonância quântica, fujam disso, né? Aí tá no detox, aí ele tá pulando de galho em galho. Porque não tem conhecimento, não tem base ali, né? Tudo muito... E o que a fluido. Doutora, né? Doutora de verdade, sim. Doutora Desirê, diria para a mulher Desirê? Acho que elas conversam bastante. A doutora Desirê, o que ela diria para a mulher Desirê? Acho que ela fala, toda vez que eu vou para um treino de musculação, a doutora Desirê está conversando com a pessoa Desirê. Gostei dessa doutora. Toda vez. Eu tenho personal hoje porque a doutora Desirê conversou muito com a pessoa. Porque para ir para uma quadra de tênis eu vou em 2 segundos, andar de bicicleta eu vou em 2 segundos. Agora, para ir para uma musculação, e é isso. E a doutora Desirê fala muito... Parabéns para você, personal dela. E a doutora Desirê fala muito, o que eu falo para os pacientes, fica mais gostoso se comer mais um pouquinho, fica mais gostoso se colocar mais tal coisa, mas por hoje está tudo bem. Porque isso fica mais gostoso, mas eu acho que a gente também tem que se autorregular muito nisso. Obrigada. Obrigada muito. Foi maravilhoso. Imagina, eu que agradeço o convite. Pessoal, estamos terminando um episódio que foi incrível. E eu acho que o recado importante é esse, reflitam. Reflitam como vocês querem aprender, como vocês estão vendo o corpo de vocês e reflitam sobre o que vai acontecer daqui para frente, o que você pode fazer por você. Obrigada.